Esta pesquisa é financiada pelo Projeto de Educação Ambiental PE-PESCART, que é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzida pelo IBAMA. Além disso, é colaborativo com o Programa de Pesquisa e Produtividade da Universidade Estácio de Sá. Com isso, buscamos entender o conhecimento cultural de povos tradicionais da região dos lagos e o fortalecimento desses povos dentro de um contexto social desfavorecido e precário. Para tanto, objetivamos entender ao longo da pesquisa maneiras de intervenção social que possam melhorar a condição de vida, respeitando seus modos de vida. Diante dos sujeitos de ação, entendemos o método freiriano, enquanto base da perspectiva da educação não escolar, entre elas a pedagogia social. Orienta o projeto de educação ambiental PESCART, já que as experiências vivenciadas definem pontos essenciais de sua cultura e conhecimento, encaminhados pela oralidade para o processo pedagógico das comunidades tradicionais, entre elas de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação de Búzios. A linguagem é o principal instrumento que nos guia a entender como agir em processos educacionais e processos de fortalecimento de comunidades inteiras que são vulneráveis aos abusos do racismo ambiental. Nessa perspectiva, a linguagem, como fonte de comunicação via oralidade, traz para os diferentes espaços escolares e não escolares maneiras de compreender a relação do passado, presente e futuro, em particular nas comunidades tradicionais, favorecendo a conservação da história, cultura, tradição, seus saberes e fazeres, permitindo que os membros das comunidades compartilhem elementos culturais, materiais e imateriais, adaptando-se às novas exigências da modernidade para que seja possível a sobrevivência de tais comunidades e seus elementos culturais. Na comunidade pesqueira, a metodologia da pedagogia não escolar é uma das principais ações no espaço educativo do PE-PESCART, entendendo sua forma de trabalho e relações econômicas com a sociedade, sua manifestação cultural e religiosa, espaços públicos, suas relações com os outros pescadores dentro e fora da colônia, planejamentos e estratégias visando a ação da educação transformadora dentro da comunidade pesqueira, aumentando seus acessos a espaços de decisão política. A compreensão da perspectiva da linguagem na educação, ela tem como um parâmetro que a gente consegue compreender através da metodologia freiriana, que o diálogo entre os atores da ação educativa, ela parte como objetivo de questionar a coletividade, desse indivíduo sobre seus próprios princípios culturais e sobre sua própria realidade cultural e cotidiana. Então, a linguagem, ela é um princípio de instrumento que vai orientar a entender que como a gente consegue, como educadores, participar do fortalecimento dessas comunidades. Então, a inteira vulnerabilidade aos abusos do racismo ambiental, como, por exemplo, a gente tem a busca por submeter populações inteiras, como pesqueiro, degradação ambiental, a gente consegue, através do indivíduo, entender parte do processo que vem a ocorrer nesses locais. Então, a educação em si, a linguagem e a compreensão da linguagem, através do método freiriano, a gente cria parâmetros para conseguir, nos pontos chaves dos problemas, entender a perspectiva do indivíduo através da linguagem. Junto do processo que elenca a importância da linguagem na educação, a definição do conceito das palavras geradoras, de acordo com Paulo Freire, é o entendimento e levantamento do universo vocabulário do educando, trazendo para as comunidades tradicionais respeito às suas tradições e modos de vida. A emancipação reflete sobre o entendimento e crescimento das falas dos pescadores nos espaços públicos que são negligenciados o tempo inteiro. Ir contra essa realidade é um desafio que há de ser trabalhado, pois enfrenta a burocratização imposta pelo Estado, pelo não reconhecimento da atividade de pesca, a limitação territorial posta pelos empreendimentos que refletem a especulação imobiliária, são os causadores do enfraquecimento da cultura tradicional da pesca artesanal. Suas tradições, ritos, culinária e costumes são cada vez mais esquecidos. O emancipar é quebrar barreiras, tanto por meio da educação como pelo fortalecimento da cultura. Através do entendimento das ações educacionais e sociais, o desenvolvimento de metodologia de intervenção sociais, o diagnóstico participativo é um dos caminhos ao avanço democrático da participação popular, assim também como o diagnóstico quantitativo que contribui com o processo de ação e execução, monitoramento
e avaliação da intervenção social. Os métodos de intervenção social que visam a emancipação social e aquela governança democrática, no qual o agente passivo da democracia é o indivíduo menos favorecido. Então, essa metodologia de desenvolver essas intervenções sociais, através da compreensão do educativo e o social, o diálogo ele passa a ser o principal participativo de todo momento da emancipação social, da governança democrática e da compreensão do comportamento educativo do indivíduo. A implementação dessas ações, o monitoramento, ele vem a partir do PEA PESCART, na qual é um trabalho desenvolvido com educadores e com as demais equipes que visam, a introdução democrática na participação dessa massa inteira da comunidade, que é o objetivo do fortalecimento da comunidade pesqueira com o tradicional. Que é o tradicional? O que é a valorização do tradicional da comunidade? Entender o processo, entender a participação, o indivíduo, a sua identidade, fortalecer o processo do início ao fim para que o indivíduo consiga, lá na frente, fazer parte, jus, da sua emancipação social, combater esse racismo ambiental na nossa sociedade, vigente no nosso país. E então, o povoado, ele entende o poder do que emana de si mesmo, da sua comunidade. A gente consegue entender, através dessas perspectivas, a realidade que ela é muito evidente. Então, a gente consegue desenvolver uma ação que supere a falsa encruzilhada entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. A gente consegue entender que existe uma limitação. É um falso desenvolvimento que, muitas das vezes, a gente precisa entender aonde está a falha para corrigir. E é esse trabalho que o PEA faz. Entender o processo como uma grande importância diante de todos os problemas encontrados pela comunidade pesqueira. A educação, por sua vez, ela eleva os seus indivíduos a um grau de aplicabilidade social que é preciso e cirúrgico nos discursos, no qual a gente ouve, as suas demandas são compreendidas e o lugar da comunidade de fala depende do destinatário que processa a mensagem. Então, a gente precisa entender o processo como um todo para o desenvolvimento social da comunidade. O fortalecimento da comunidade de pesca tradicional é o principal alvo e uso dessa metodologia do PEA PESCART, visando a organização comunitária para o reconhecimento do poder público e também para atender as demandas de subsistência da comunidade pesqueira. Os saberes culturais de uma comunidade e sua identidade é o cerne da continuidade de suas atividades, não só a da pesca, mas também como meio de sobrevivência. Logo, é fundamental a compreensão dos processos sociais e culturais que circundam os membros da comunidade, para que o método de intervenção social possa levá-los ao questionamento crítico e autocrítico. Nosso país é um país múltiplo, diverso, que traz diferentes culturas e modos de vida, que ainda estão à margem da cidadania. Por isso, entendemos que o PEA PESCART, com sua metodologia, tem favorecido os sujeitos da ação a compreensão do seu papel, de suas tarefas sociais, dos seus saberes, despertando a autoestima, o reconhecimento social comunitário, alicerçado nos seus saberes e fazeres, provocando a reflexão crítica para que possam se emancipar e combater injustiças sociais vivenciadas ao longo da história do nosso país.